Olá, concurseiros de plantão, voltamos aqui agora cumprindo promessas, então já falando sobre o que? Associação unária, ou também chamada de associação reflexiva, tá bom? Uma associação unária, ela vai ocorrer quando você tem um relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe. É mais ou menos você pensar o seguinte, né? Você tem, afinal de contas, a respectiva classe, tá joia? Como, por exemplo, a classe pessoa, e essa classe pessoa, quando você instancia, afinal de contas, um objeto, você vai ter o quê? Uma pessoa X, na verdade. Só que essa pessoa X pode se relacionar com o quê? Com uma pessoa Y que pertence, afinal de contas, à mesma classe, tudo bem? Ela vai apresentar inicialmente o quê? O nome, vai apresentar o papel, tá bom? Não é algo obrigatório, mas pode aparecer até afinal de contas. Vai apresentar a multiplicidade, com o mesmo critério de multiplicidade. Lembra que nós trabalhamos previamente, lá quando a gente falou de multiplicidade em associações referente a casos de uso, bacana, em cada extremidade da associação, e também especifica o nível de dependência, né? Você vai ver aqui que é bem interessante que a multiplicidade vai especificar esse nível de dependência de um objeto para com os outros envolvidos na associação, né? Por quê? Se, por exemplo, você pega uma multiplicidade como essa aqui do número 2, que apresenta zero, ele está dizendo o seguinte, né? Ele pode, afinal de contas, nessa multiplicidade, se associar, mas não é obrigatório que ele tenha pelo menos uma associação nesse exato momento, concorda? Qual a representação gráfica que nós teremos dele? A representação gráfica vai ser justamente essa aqui, ó. Que interessante, né? A nossa classe funcionária, a nossa classe funcionário, né? Ela traz para a gente o quê? Um atributo nome, que é do tipo string, ok? E que, afinal de contas, lendo nesse sentido aqui, né, ele afinal de contas, vai ser o quê? Né? Assim, é um relacionamento, uma associação de chefia, certo? Ele é subordinado a um chefe. Tá vendo? Aqui, ó, a um chefe. Se você ler daqui para cá, certo? Esse mesmo funcionário, ele pode ser chefe de quem? De nenhum ou diversos funcionários. Essa é a leitura que você teria. Automaticamente, eu falei para vocês, nós temos também a associação binária, né? Qual a ideia da associação binária? A associação binária, você vai trabalhar com ela quando identificamos relacionamentos entre objetos de duas classes distintas, né? Ou seja, aqui eu já tenho a necessidade de apresentar, afinal de contas, uma associação que vá trabalhar com duas classes, né? Não mais com uma classe somente, agora eu estou trabalhando com duas classes. Sua navegabilidade é representada por uma seta em uma das extremidades da associação. É muito importante isso aqui, ó, porque isso aqui é opcional, inclusive, tá? E uma das extremidades da associação, por quê? Que vai identificar o sentido em que as informações são transmitidas entre os objetos, o sentido em que os métodos serão disparados. Se não houver as setas, é sinal que as informações, tá vendo? Podem trafegar, se não tiver, ó, não tendo, podem trafegar em qualquer uma das direções. Então, você tem que ver e observar muito bem isso aqui quando você for trabalhar com a identificação, afinal de contas, em um relacionamento binário, porque se não tiver a setinha, o que está acontecendo? Se não tiver a setinha, você vai ver que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, do sócio e dependente, nós teremos, afinal de contas, o quê? Se não tem seta, tá vendo? Não tem para cá, não tem para cá, ó, tá vendo que não tem seta nem aqui, nem aqui? O que isso significa para nós, afinal de contas? Para nós, em um momento de leitura, significa, afinal de contas, que os métodos, certo, a serem trabalhados, quando você dispara, afinal de contas, um método, o método de dependente pode ir para sócio, né? Pode, afinal de contas, ser disparado, afinal de contas, e essas informações transitarem aqui para sócio, assim como no caso do sócio, isso pode acontecer no processo contrário. Tudo bem? Se você dispara um método aqui em sócio, ele vai para dependente. O que eu tenho aqui de curiosidades adicionais? Vocês vão ver aqui que o nome dessa associação é possui, a multiplicidade aqui é de zero ou muitos, ou seja, não é obrigatório, estão vendo aqui, que um sócio tenha um dependente, e nós temos aqui dois atributos, certo? O nome do sócio, o nome do dependente, o que me traz, inclusive, o quê? O que me traz, inclusive, um ponto bem interessante, que eu posso ter atributos em classes diferentes que possuam o mesmo nome. Ah, outro ponto também, o sinalzinho aqui de menos, né? Se eu tenho aqui o sinalzinho de menos, você pode perceber, então, que o atributo nome tem o quê? O atributo nome, tanto aqui quanto aqui, ele tem uma visibilidade privada, pois apresenta o símbolozinho de menos à esquerda
da sua descrição, tudo bem? Então, é privado isso aqui, tá vendo? Joia. Se fosse o maisinho, o que seria? Seria público. Entendeu agora? Professor, tá tranquilo, estou entendendo, já estou conseguindo ler um diagrama de classe simplório. Então, bora evoluir um pouquinho. Pega aqui uma associação ternária. Como que vai ser a minha associação ternária? A associação ternária, ela conecta objetos de mais de duas classes, tudo bem? E são representados por um losango para onde convergem as ligações da associação, tudo bem? Ou seja, são mais objetos de mais de duas classes, são representados por um losango ali no meio, né? Como assim? Eu vou ter, por exemplo, associação, e aqui no meio, ó, tá vendo? Você tem um losanguinho aqui, sendo aqui uma classe, aí aqui ó, você vai ter outra classe, aqui você vai ter outra classe. Ó. Isso aqui é uma ternária. A agregação, gente. A agregação é um tipo de associação que é trabalhada dentro do seu diagrama de classes, que demonstra que as informações de um objeto todo, preste muita atenção nisso aqui, tá? As informações de um objeto todo precisam ser complementadas pelas informações de um ou mais objetos que fazem parte, afinal de contas, daquele objeto. Entenderam como? Representado por uma linha com um losango vazio na ponta conectado ao objeto todo. Observação poderá ser substituída por uma associação binária, desde que não se tenha a obrigatoriedade de complementação de um objeto todo por um objeto parte. Olha como é que ele é representado. Desse jeitinho aqui, tá bom? Professor, eu já vi em prova esse losango aqui todo preenchido. Então, toma cuidado. Toma muito cuidado, sabe por quê? Se o teu losango estiver todo preenchido, você está falando de uma composição. Olha aqui, a composição ela se comporta de forma diferente, tá bom? Ela é uma variação, afinal de contas, da agregação, que considera uma relação mais forte entre o todo e a parte, na qual o objeto parte deverá estar associado a um único objeto todo e só poderá ser destruído por ele, representado por uma linha com um losango preenchido na ponta, conectado ao objeto todo. Vocês estão vendo aqui nesse caso que, afinal de contas, a tua revista, está vendo aqui ó, a edição, certo? A edição, afinal de contas, é o nosso objeto parte, não é verdade? É trazida aqui, apresentado para nós já desde o início, certo? Nesse exato momento, quando ele apresenta para nós o losango com a pontinha preenchida, ele já está me mostrando já desde o início que o que vai acontecer. Nesse exato momento, ele está considerando que essa relação é tão forte, que, afinal de contas, o meu objeto parte, que é a edição, eu preciso ter isso em mente, gente, tudo bem? O meu objeto parte, ele está associado a um único objeto todo e só pode ser destruído por ele, entendeu? Não à toa ele está falando o seguinte, a edição é dessa revista, tá bom? Ele está falando para a gente aqui literalmente, a edição é dessa revista. Tá ok, gente? Legal? Diferente do entendimento que eu tenho aqui quando eu trabalho com o quê? Com agregação, que tem, afinal de contas, o que? Esse losanguinho claro, que demonstra que as informações de um objeto precisam ser complementadas pelas informações de um ou mais objetos parte, né? Como, por exemplo, a pessoa que, afinal de contas, ela pode ser complementada pelas informações da conta comum dela. Tudo bem? Pegou esse esquema? Então, cola aqui comigo que a gente agora vai trabalhar com a generalização barra especialização. Generalização barra especialização me apresenta justamente uma relação clara do conceito de herança que eu tenho lá na orientação a objetos. A representação é muito semelhante ao que nós temos lá dentro do diagrama de caso de uso. Pode ficar tranquilo, porque se você entendeu como funciona o diagrama de caso de uso, você vai entender como é que funciona aqui dentro. E tem como objetivo identificar classes mães gerais, tá bom? E filhas, que são especializadas de uma associação mediante o conceito de herança. Demonstra possíveis métodos polimórficos nas classes especializadas e ocorrem quando temos duas ou mais classes com características muito semelhantes. Os métodos poderão ser declarados com o mesmo nome em uma classe filha, assumindo novos comportamentos e sem a necessidade de alterarmos o código da classe mãe, né? Onde nós estamos trabalhando aqui justamente com métodos polimórficos. Ok, gente?
É para isso que serve a herança aqui dentro. É para isso que vai se chamar o quê? A herança vai se chamar de associação de generalização ou especialização. Como exemplo clássico, que nós já viemos trabalhando aqui em diversos, né, aí dos nossos exemplos, você tem a conta comum, que pode ter o quê? Uma conta especial ou então uma conta poupança, certo? Aqui o símbolozinho da herança. Falou que esse aqui, ele está falando para a gente o quê? Que a conta especial ela é um tipo de conta comum. Está falando que a conta poupança é um tipo de conta comum, onde, afinal de contas, nós poderemos ter o quê? Exatamente métodos aqui declarados dentro de uma relação de herança que vai trabalhar com sobrecarga ou com subscrição. Lembra-se desses termos na orientação a objeto? Exatamente aqui que vai ser representado. Tudo bem? Joia! Bora seguir aqui então, gente. Podemos trabalhar aqui também com o que eles chamam de classe associativa. A classe associativa ela é produzida quando ocorrem classes com multiplicidade de muitos em todas as extremidades, onde você vai ter muitos para muitos o tempo todo e você precisa, afinal de contas, naquele momento, associar as informações, né, os atributos, na verdade, que você tem entre a classe X e a classe Y. Você faz o que então? Você cria uma classe Z, ok? E ao criar essa classe Z, você acaba tendo o quê? Uma associação dos atributos, certo? Relacionando as duas classes envolvidas. Tudo bem? Ela vai aparecer com pontilhadinho assim, ó, no relacionamento, ok? É um pontilhadinho mesmo, assim, quando você tem um relacionamento não, né? O pontilhadinho vai ser a representação dela de relacionamento como classe associativa e ela vai aparecer assim no seu diagrama de classes. Bora falar um pouco aqui agora sobre dependência. Para que serve, afinal de contas, o conceito de dependência? Serve para que você identifique o grau de dependência. Ó. O grau de dependência de uma classe em relação à outra é representada por uma linha tracejada entre duas classes, contendo uma seta que aponta para a classe da qual a classe posicionada na outra extremidade do relacionamento é dependente. Ou seja, se você pegou um desenho como esse aqui, ó, uma linha tracejada entre duas classes, contendo uma seta que aponta para a classe da qual a classe posicionada na outra extremidade do relacionamento é dependente, você está falando o seguinte, aquela classe, afinal de contas, precisa que aquela outra classe exista. Outro conceito aqui que é cobrado de forma bem intensa também quando se fala em diagrama de classes é o conceito de porta. Bacana, gente? Característica estrutural que especifica que uma interação, ok? Especifica uma interação entre o classificador e seu ambiente, ou entre o classificador e as suas partes internas, né? É o que? É justamente um ponto de comunicação. Como, por exemplo, aqui você tem a porta 1 e você tem, afinal de contas, a porta 2. Não confunda o conceito de porta com o conceito de interface, ok? Porque a interface vai ser o meio que você vai utilizar para descrever os serviços que estão disponíveis em classes específicas. Podem ser, afinal de contas, interfaces fornecidas. Joia, a gente vai ver um exemplo aqui muito legal mesmo entre o fornecido e a outra que é o requerida. Fica bem bacana para poder, afinal de contas, assimilar o conteúdo, que descreve o que? Um serviço implementado por uma classe. Tudo bem? Ou seja, um serviço implementado por uma classe, ou seja, eu no papel de classe, eu implemento esse tipo de serviço e agora eu estou lhe disponibilizando para que você trabalhe e execute algumas ações em relação ao respectivo serviço e representa o conjunto de serviços que a classe oferece aos seus clientes. Bacana? São representados pelo quê? Círculo fechado. Pode ser círculo fechado grandão, pequenininho, enfim. Você vai ver aqui, né, que, por exemplo, o que eu vou trazer para vocês foi modelado, afinal de contas, no Poseidon, né? E no Poseidon você tem a possibilidade de botar aquelas bolonas grandes, as bolinhas pequenininhas, tá ok? Mas se tu pegar em alguma outra ferramenta mais profissional, ele vai colocar essas suas interfaces de forma um pouco menorzinha ali para poder ficar mais bonitinho, né? Pode usar também o ArgoML, o Jude, enfim. A ferramenta que você quiser para poder ir experimentando. Outra classe, conforme eu falei para vocês, outro tipo de interface que nós temos de classe, são o quê? As interfaces requeridas, certo? As minhas interfaces requeridas, qual a característica diferencial delas? Ela descreve os serviços que outras classes devem fornecer. Ó. Serviços que outras classes devem fornecer a uma determinada classe.
e não precisa saber quais classes irão implementar esses serviços. Por quê? Ele simplesmente está pedindo, entendeu? Olha, para que eu consiga executar minhas funções como classe, aqui dentro eu preciso que você me disponibilize isso. Entendeu, gente, como é que funciona aqui a diferença? É gritante, não é? São representadas por semicírculo ligado a uma classe, certo? Comumente serão encontradas interfaces fornecidas que serão requeridas de outras. Isso aqui é normal, você vê inclusive, tá bom? E algumas vezes as classes fornecidas e requeridas poderão ser substituídas pelos relacionamentos de dependência e realização. Olha que interessante aqui então. A bolinha aqui que nós temos, então, nesse exato momento, é uma interface o quê? Uma interface fornecida, certo? Olha lá, é uma interface fornecida, que é uma interface de teclado, né, que a tua placa-mãe ali tem, afinal de contas. E aqui, de baixo, você está vendo o iMonitor, é literalmente uma interface requerida. Tá ok, gente? Bacana. Professor, mais do que isso, eles vêm cobrando em provas de concurso público em relação a associações? Não. Em relação a associações, não. Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, daqui um pouco eu volto.